Bem, o título do episódio de hoje é Disputas dos Jesuítas com os líderes espirituais indígenas. Bem, Antônio, agora você vai ter que revelar para nós qual o motivo da escolha desse título. Matilde, a instalação de povoados missioneiros foi acompanhada de muitas tensões entre os missionários e aqueles que se negavam a abandonar as práticas culturais que se chocavam com a organização social e religiosa que chegava. Mesmo após a consolidação de tais povoados, a chegada de novas pessoas podia trazer consigo tais tensões. Dentre as pessoas que mais resistiram à mudança estavam os xamãs, os líderes espirituais indígenas. E foi com eles que os missionários mais disputaram o respeito e o reconhecimento junto ao povoado, principalmente com aqueles que possuíam um reconhecimento maior, às vezes em uma vasta região, como foi o caso em Exu, já tratado num episódio anterior. Está bem, então vamos ao assunto porque o tempo é breve. Querida Tilde, os missionários reconheceram, desde sua chegada nas terras indígenas, que os Guarani possuíam um grande respeito e temor pelos seus xamãs. A primeira coisa que fizeram então foi persuadi-los a abandonar as práticas religiosas a que estavam acostumados, desacreditando-as publicamente a elas e a seus líderes espirituais. Um exemplo disso encontramos no livro A Conquista Espiritual, escrita pelo padre Antônio Ruiz de Montoya em 1639, no famoso episódio do culto prestado na mata aos ossos de 4 grandes líderes espirituais falecidos fazia pouco. Os missionários haviam percebido grande diminuição na participação nas missas aos finais de semana e descobriram que a causa disso era que as pessoas estavam indo prestar reverência aos ditos ossos em vez de irem à igreja. Os ossos foram descobertos e, juntos de plumas e outros ornamentos, foram levados pelos missionários ao povoado. O povo foi reunido na praça central. Algumas pessoas acharam que os missionários faziam mal manuseando os ossos, pois isso podia trazer muitos malefícios ao povoado, como más colheitas, desastres naturais e doenças. Outros achavam que as almas daqueles mortos já tinham se encarnado novamente em jovens do povoado. Outros achavam, segundo o relato, que o poder dos missionários era maior do que o de seus antigos líderes, pois estes haviam conseguido pôr as mãos em seus ossos. Ao final, os missionários, para desacreditar de vez o poder dos xamãs, fizeram um teatro público, jogando água benta nos ossos, lendo orações em latim e fazendo emocionada pregação. Queimaram o material apreendido à vista de todos. Com isso, teriam se mostrado mais poderosos que os antigos líderes religiosos indígenas, desacreditando-os e se impondo espiritualmente ao povoado, com argumentos de que o Deus cristão era mais poderoso que os entes espirituais indígenas. Mas tudo isso era uma ação plena de risco para a vida dos missionários, pois tudo poderia descambar para a não aceitação em definitivo da missão. No relato do padre Montoya, a existência do grupo de pessoas que achava que os missionários haviam agido mal ao não respeitar os ossos dos mortos e que isso poderia trazer malefícios à comunidade, indica um elemento que consideramos dos mais importantes na ação dos xamãs guaranis, que é o profetismo. Esses líderes espirituais realizavam a intermediação do mundo dos vivos com o mundo espiritual através de rituais os mais diversos. A chegada dos missionários desestruturava essa relação e os xamãs reagem a isso, inclusive ameaçando interferir nos fenômenos da natureza e no equilíbrio da comunidade, colocando-se, nas palavras dos missionários,
como homens deuses. A fala de Potiravá, incitando Niessú à morte dos padres, como vimos em um episódio anterior, indica isso. É por esse motivo que os líderes religiosos indígenas foram aqueles que mais resistiram politicamente, não somente à presença dos missionários, como também dos colonizadores em geral em suas terras. Quando os missionários viam que era impossível vencer retoricamente tais pessoas, eles os desterravam para longe do povoado, a fim de que não atrapalhassem a missão. E esses líderes religiosos tradicionais eram também curandeiros, os médicos tradicionais? Fale um pouco sobre o assunto e como os missionários lidaram com isso, por favor. Como dissemos no outro episódio, Matilde, os xamãs indígenas foram tomados pelos missionários como feiticeiros e porta-vozes do demônio. Vamos voltar a esse assunto mais adiante, mas por enquanto nos interessa analisar o papel que possuíam na cura das doenças de seus patrícios. Além do uso de vegetais e outros remédios de origem animal ou mineral, esses curandeiros realizavam rituais de cura, como soprar o doente ou chupar-lhes as partes adoecidas, utilizando não raras vezes os cantos de aves como oráculos. Os jesuítas chamam essas práticas de superstições e enganação. Para fazer frente a essas práticas curativas, os missionários ao mesmo tempo implementam nos povoados a medicina que conheciam na Europa, trazendo de lá medicamentos e técnicas da medicina hipocrático-galênica. Também passam a produzir medicamentos, realizando estudos a respeito dos remédios utilizados pelos próprios indígenas. Com isso, chegaram a elaborar manuais de medicina que se difundiram pelo espaço americano, como também formaram enfermeiros indígenas nos povoados para atender os enfermos. Assim, se os xamãs utilizavam remédios aliados a rituais religiosos, os missionários passaram a fazer o mesmo. E ao mesmo tempo em que ministravam seus remédios, utilizavam orações cristãs, amuletos religiosos, imagens de santos, relíquias, sacrifícios corporais, penitências, procissões, água benta e sacramentos, buscando a cura dos males e enfermidades. Em outras palavras, eles se colocam como magos mais poderosos que os antigos xamãs, ocupando o seu lugar. Teríamos ainda muita coisa a dizer sobre o assunto, de modo que voltaremos a ele em outros momentos. Mas eu espero que tenham gostado do que tratamos nesse episódio. Até o próximo Ago de EVT. Obrigado.